Em um tempo de desafios e adversidades, um jovem escravizado emergiu como um farol de esperança, desafiando todos os preconceitos e probabilidades para se tornar um dos maiores cientistas dos Estados Unidos. Eu sou Rayane Rocha e no vídeo de hoje vamos embarcar em uma jornada ao passado para descobrir a história inspiradora de George Washington Carver, um homem que transformou dificuldades em oportunidades. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Nascido nas profundezas da escravidão, na propriedade de um senhor de escravos, na cidade de Diamond, nos Estados Unidos, George Washington Carver era filho de Mary e Giles, um casal escravizado que, ainda adolescentes, foram comprados por $700 por um fazendeiro descendente de alemães recém-chegado na região chamado Moses Carver. Além de George Washington, Mary e Giles tiveram outros 9 filhos. E como muitas crianças negras nascidas durante a escravidão, George e seus irmãos não tinham nenhum documento e muito menos uma data de nascimento registrada. No entanto, muitos historiadores acreditam que ele tenha nascido por volta do ano de 1864, durante a Guerra Civil Americana, um pouco antes da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Na fazenda de Moses Carver, seus pais e seus irmãos eram sempre bem tratados, pois o fazendeiro entendia que eles eram seres humanos como ele, e por isso ele sempre fazia questão de tratá-los com muito respeito. Porém, apesar desse tratamento, a vida do pequeno George não foi nada fácil desde muito cedo. Acontece que pouco antes do seu nascimento, seu pai acabou falecendo repentinamente. E quando George tinha apenas 1 ano de vida, a fazenda de Moses foi invadida e ele, sua mãe e a sua irmã mais velha foram sequestrados por pistoleiros e levados para serem vendidos em outra região. Durante o sequestro, os pistoleiros também tentaram levar o irmão mais velho dele, mas ele conseguiu escapar e avisar o fazendeiro sobre o que estava acontecendo. Desesperado, Moses Carver, o fazendeiro e dono deles, contratou um homem para tentar recuperá-los. Mas após muitas buscas, ele só conseguiu encontrar o pequeno George, que após muitas negociações foi libertado em troca do melhor cavalo do fazendeiro. Alguns meses após esse triste episódio, a escravidão nos Estados Unidos foi finalmente abolida. Isso fez com que quase todos os irmãos mais velhos de George decidissem se mudar da fazenda, em busca de seus próprios caminhos. E vendo que o pequeno George e seu irmão James eram ainda bem pequenos, preocupados com o futuro dos meninos, o fazendeiro Moses Carver e sua esposa Susan resolveram acolher os 2 irmãos em sua casa, dando a eles o seu sobrenome e criando os 2 meninos com muito amor, como se fossem seus próprios filhos. À medida que crescia, George se tornou uma criança muito frágil e frequentemente ficava muito doente. Por conta disso, por ser muito fraquinho, enquanto Moses e seu irmão iam cuidar dos afazeres da fazenda, ele ficava em casa ajudando Susan Carver nas tarefas domésticas, cozinhando, limpando a casa e cuidando do jardim. Durante o tempo livre, Susan fazia questão de ensiná-lo a ler e a escrever. E pouco tempo depois, o pequeno George foi mostrando uma aptidão intelectual incrível, o que deixava todos muito impressionados com a sua inteligência. Por conta disso, seus pais adotivos faziam de tudo para sempre incentivá-lo a continuar estudando. O que deu muito certo, pois quando ele tinha 12 anos de idade, ele decidiu que queria ser matriculado na escola. Muito felizes com a decisão do menino, Moses e Susan foram imediatamente na única escola da cidade. No entanto, chegando lá, apesar de seus esforços e influência, eles foram proibidos de fazer a matrícula, pois a escola não aceitava alunos negros. Tristes com tamanha discriminação, Moses e Susan não desistiram do sonho do menino e começaram a procurar, nas cidades vizinhas, escolas que aceitavam alunos negros, até que finalmente encontraram uma que ficava a 16 quilômetros de sua casa.
A partir daí, George passou a morar nessa nova cidade, visitando a sua família na fazenda apenas em alguns finais de semana. Aos 13 anos de idade, desejando avançar nos estudos, ele se mudou para a casa de uma outra família, que era muito amiga de Moses e Susan, em Fort Scott, no Kansas. Enquanto trabalhava de lavrador nas fazendas da vizinhança para ajudar a pagar suas despesas, devido à discriminação, ele precisou pular de uma escola para outra várias e várias vezes, até conseguir receber o seu tão sonhado diploma de ensino médio aos 20 anos de idade. A partir daí, George viu que nada era impossível e decidiu que queria ir mais longe, desejando mais que tudo entrar na faculdade. Todo contente, ele se inscreveu em várias universidades das redondezas, mas devido à sua cor, ele foi rejeitado por quase todas elas, até que finalmente ele foi aceito no curso de agricultura da Universidade de Highland, no Kansas. Só que os responsáveis pela universidade não sabiam que ele era negro, e por isso no primeiro dia de aula, quando ele entrou na sala e viram a cor de sua pele, ele foi imediatamente expulso, apenas por ser negro. Triste e completamente desanimado com toda essa situação, por um tempo George acabou desistindo do seu sonho de fazer faculdade, se dedicando a apenas trabalhar em lavouras, sendo peão em algumas fazendas para se sustentar. 6 anos depois, ele conseguiu um empréstimo de $300 num banco e foi embora do Kansas. Na cidade de Winterset, ele fez amizade com um casal branco, que, vendo quão inteligente ele era, deu bons conselhos a ele e o incentivou a não desistir de seu sonho de voltar a estudar. Embora relutante no início, por medo de ser rejeitado mais uma vez, Carver ouviu o incentivo de seus amigos e se matriculou em uma pequena escola fundada por cristãos metodistas chamada Simpson College. O tempo que George Washington passou nessa escola cristã teve um grande impacto positivo em sua vida. Lá ele foi tratado com muito amor e respeito por todos, e participando de algumas atividades da igreja, ele sentiu sua fé crescer ainda mais forte, fazendo com que ele sentisse que finalmente havia encontrado um lugar onde todos eram aceitos, independentemente da cor de sua pele, se sentindo pela primeira vez valorizado como ser humano. Animado, George estudou uma infinidade de assuntos, mas de forma um tanto inesperada, ele se encantou principalmente pela arte da pintura a óleo. Mas sua professora, Etta Budd, não achava que um negro daquela época tivesse chance de fazer uma carreira decente vivendo como pintor, já que a sociedade preconceituosa da época certamente o rejeitaria como artista. E por isso, quando ela viu que ele tinha o talento para pintar plantas e flores e descobriu que ele também se interessava por plantas, ela logo o encorajou a mudar para o curso de botânica na Faculdade Agrícola do Estado, onde o pai dela também era professor de horticultura. Ouvindo os conselhos da professora, percebendo que estudar as plantas era realmente o seu sonho, ele se despediu dos colegas e se matriculou na nova universidade, sendo o primeiro aluno negro a estudar naquela instituição. Agora, vivendo plenamente o seu sonho, ele abraçou todas as oportunidades da vida no campus. Super animado, ele logo entrou no clube de debate e na equipe de atletismo, e passou a escrever poesias para serem publicadas no jornal estudantil toda semana. Durante esse período, ele ainda arrumava tempo para pintar, e ele pintava tão bem que 2 de suas pinturas até foram exibidas na Feira Mundial de Chicago, em 1893. E não se deixando abalar pelos comentários maldosos de alguns alunos e professores que viviam dizendo que ele era muito arrogante por ter a audácia de se matricular em uma instituição branca, ele não deu ouvidos ao preconceito e com muito esforço ele se formou com nota máxima. No fim do curso, ao apresentar sua tese intitulada As Plantas Modificadas pelo Homem, seus professores ficaram tão impressionados com a sua pesquisa que o convidaram para começar a dar aulas na instituição, fazendo dele
o primeiro professor negro a ensinar numa universidade daquela região. Enquanto ensinava, ele terminou o mestrado, escrevendo vários artigos sobre patologia de plantas e micologia, que após publicados, fizeram muito sucesso entre os estudiosos da área, fazendo com que ele passasse a ser reconhecido nacionalmente como um importante pesquisador e botânico do país. Agora que sua educação estava completa, George Carver estava pronto para embarcar em uma carreira permanente como professor e pesquisador. Algum tempo depois, em 1893, Booker T. Washington, um líder muito conhecido na comunidade negra e primeiro diretor e presidente do Instituto Tuskegee, convidou George para comandar o Departamento de Agricultura da instituição. O Instituto Tuskegee foi uma das primeiras faculdades negras na América, e aceitando o convite, George foi professor lá por 47 anos. Durante esse tempo, ele transformou o pequeno departamento de ensino em um grande centro de pesquisa, que serviu de modelo para muitas outras universidades do país. O principal objetivo de George era ensinar a gerações de estudantes negros novas técnicas agrícolas para que eles pudessem ser autossuficientes e prósperos como comunidade. Nesse período, o algodão era uma das principais culturas cultivadas no sul dos Estados Unidos, mas ele percebeu que cultivar algodão no mesmo lugar ano após ano não era nada bom para o solo. Então ele pesquisou muito sobre como melhorar a qualidade do solo e descobriu que se os fazendeiros plantassem algodão em um ano e no ano seguinte plantassem outra coisa, como batata doce ou soja, não apenas o solo ficaria mais saudável, como também eles conseguiriam mais safras para vender. Além desse problema com o solo, os agricultores de algodão da época sofriam muito com uma praga chamada bicudo, que rapidamente comia a colheita do algodão. E vendo todo esse problema, George descobriu que os bicudos não gostavam de amendoim. Então, certo dia em seu laboratório, ele orou e pediu a Deus que mostrasse a ele os segredos do amendoim. E após algumas semanas de pesquisa, ele finalmente descobriu que o amendoim era mesmo a solução e disse para todos os fazendeiros da região para plantá-los pelas fazendas. Mas os fazendeiros não davam muito ouvidos a ele, pois eles estavam preocupados, achando que não seriam capazes de fazer muito dinheiro através de uma colheita de amendoim. Então, vendo isso, George resolveu esse problema criando centenas de novas coisas que poderiam ser feitas com amendoim, como óleo de cozinha, manteiga de amendoim, tintas para roupas, plásticos e até mesmo combustível para automóveis. Após inventar esse tanto de coisa, ele publicou um livrinho que ensinava a plantar amendoim e como preparar 150 receitas, fazendo com que as pessoas cada vez mais procurassem esses produtos e comprassem amendoim. Através disso e do método de rotação de agriculturas, ele também publicou outros 43 livrinhos que falavam sobre os benefícios de alimentar animais com milho e como cuidar dos plantios de batata doce, feijão de corda, ameixa e muitos outros, dando aos agricultores do sul uma nova esperança. Seguindo os conselhos de George, esses agricultores se tornaram bem-sucedidos e ele logo ficou conhecido nacionalmente como o amigo dos fazendeiros e o homem do amendoim. E o sucesso dele foi tanto que o seu trabalho passou a ser reconhecido em todo o mundo. E logo ele se tornou amigo de presidentes dos Estados Unidos, ministros da agricultura e de empresários como Henry Ford, o fundador da Ford, e Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente, que o convidou para trabalhar em sua empresa de inovações, impressionado pelas descobertas que saíam do laboratório de George. Além disso, ele até chegou a dar conselhos ao líder indiano Mahatma Gandhi, o ajudando a solucionar questões de agricultura e nutrição. Mas, apesar de todo o reconhecimento, George Carver levava uma vida simples e recusava todos os convites que poderiam deixá-lo muito rico, pois ele dizia que queria se dedicar apenas em ajudar o seu povo. Além disso, ele nunca se casou e nem teve filhos.
Aos 70 anos de idade, ele criou um museu para resguardar seu trabalho e também criou uma fundação com seu nome em Tuskegee para que outros pesquisadores pudessem dar continuidade às suas pesquisas agrícolas, doando cerca de $60 mil de suas economias para sua fundação. 5 anos depois de fundar sua fundação, ao voltar para casa, ele caiu da escada e foi encontrado inconsciente por uma camareira, que imediatamente o levou ao hospital. Infelizmente, dias depois, em 5 de janeiro de 1943, aos 78 anos de idade, devido a uma anemia causada pela queda, ele acabou falecendo, sendo enterrado na Universidade de Tuskegee, recebendo centenas de homenagens. E em seu túmulo está escrito: ele poderia ter adicionado fortuna à sua fama, mas não se importando com nada, ele encontrou felicidade e honra em ser útil ao mundo, deixando assim um grande legado de perseverança e dedicação para muitas gerações. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou dessa história e se sentiu inspirado por ela, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer muitas outras histórias como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!